Hoje eu vou falar de um assunto que é de outro mundo, que são as minhas experiências com extraterrestres. Sim, você não tá viajando não, eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Fica até o final que tem muita história pra contar. Fala família Vegetariano, você deve estar achando que eu endoidei mesmo de vez, eu vou começar a falar de extraterrestre aqui. O canal é meu, eu falo do que eu quiser aqui. Vou falar sobre extraterrestres e espiritualidade, então se de repente não foi esse o assunto do seu interesse, espere o próximo vídeo que daí vem comida. Hoje é isso aí mesmo. E se você está chegando agora, esse assunto aqui é novidade pra você ou não é novidade, comenta aqui embaixo se você gosta desse assunto, se você já teve um contato com algum extraterrestre, se você já viu, se você não conhece alguém que viu, comenta aqui embaixo pra gente saber também. Não sei se você reparou que já faz um certo tempo que está se comentando mais sobre extraterrestres, UFO, OVNI, aparições, inclusive agora, né, recentemente aqui na Ucrânia, teve, entre aspas, ataque de extraterrestres a tanques russos. Se você não viu isso aí, veja, tá, em qualquer jornal, em qualquer Google aí, você vai achar isso aí. Não sou eu que estou falando isso aí sozinho não. E na verdade, as aparições aí, elas acontecem desde que o mundo é mundo. Isso também não é novidade. Se você acha que é novidade, então não sei em que planeta, em que mundo você está. Eu acho que você que não está nesse mundo aqui. Eu me lembro bem que quando eu era pequeno, meu pai tem 74 anos, né? Ele falou que quando ele tinha 10 anos de idade, 10 anos, 15 anos, uma coisa assim, ele tava com os moleques jogando bola num campinho. Ele morava no interior, eu acho que do Paraná, acho que Guarapuava. E ele tava num campinho jogando bola com os moleques, devia ter a idade dele, né? 10, 15 anos, não sei. E aí, de repente, apareceu uma nave. Ele conta isso com detalhes, uma nave assim, parecia dois pratos, um em cima do outro, com um monte de luzes embaixo, luzes assim, coloridas, brancas, sei lá. E ele falou que ficou numa distância mais ou menos de 9 metros dele. Esse aí é meu pai, com 10, 15 anos, ele não usava nenhum entorpecente, nada. Eu acho que ele devia ter 10 anos. Vou até perguntar pra isso aí. E ele fala que a nave veio e ficou ali um tempão. Ficou tipo coisa de, sei lá, 15 minutos, meia hora parada, sem fazer nada. E não era só ele que estava vendo. Várias, 10, 15 crianças estavam vendo essa nave. Então, se é um surto coletivo, não sei. Meu pai que tá falando, não é um cara que estranho. E meu pai também comentou que uma vez ele tava andando, eu morava em Piracicaba, no interior, ele tava andando ali perto do Teatro Municipal, e aí de repente o rádio falhou. Ele estava escutando o rádio falhou assim, ele foi tentar sintonizar de novo, aí ele olhou pro céu, ele viu uma nave passando devagar assim, de repente sumiu do espaço. E ele viu com riqueza de detalhes também, porque a nave não estava muito longe, ela estava relativamente assim, perto, sei lá quantos metros, mas ele viu. E aí, desde então, isso ficou na minha cabeça, né? Porque você fala assim, será que ele tá inventando, não sei o que lá? E aí eu cresci, e aí eu começando a ter mais interesse por ufologia. Eu minto, na verdade, eu teve uma fase que eu não acreditei em porra nenhuma, que eu fui ateu, fui cético, fui agnóstico. Tudo era besteira pra mim, não sei o que lá, mas depois de eu começar a consagrar a ayahuasca, se você não sabe, eu já fiz vídeo falando sobre isso no canal, não vou falar sobre isso aqui agora, tá? Eu vou deixar aqui em cima no cards algum vídeo que eu fiz sobre a ayahuasca, inclusive é um dos vídeos mais assistidos de ayahuasca no YouTube. E no canal também, ele tá crescendo cada vez mais, eu acho que tá com quase 300 mil visualizações. Um assunto que nem era, ou pelo menos nem era o assunto principal do canal, e ainda não é. E eu achei muito legal as pessoas terem se interessado. O que eu tava falando mesmo? E depois da ayahuasca eu comecei a ficar um pouco mais sensível e me interessar por esses assuntos espirituais, não sei o que lá. E aí um belo dia fui pra São Tomé das Letras, primeira vez que eu tinha ido pra São Tomé das Letras, e lá tem essa coisa de ET, não sei o que lá, que a galera é maluca, que a galera toma uns chá de cogumelo, fuma algumas coisas que o passarinho não fuma, e por aí vai. E aí, pô, eu já cheguei lá assim, né? Porque eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei nada. E aí, beleza. Mas você sente que lá tem uma vibração diferente. Você conversa com as pessoas, elas conversam diferente, é uma outra vibe. Bom, beleza. Aí encontramos um maluco lá e eles falaram, não, vamos fazer uma vigília ufológica e tal. E aí fomos lá pro meio dos morros, lá no meio do mato. Tem um lugar lá em São Tomé que chama Pedra do Disco. Tem vários lugares em São Tomé das Letras que fica aqui no sul de Minas, aqui. Um lugar bem bonito, tem muitas cachoeiras, uma natureza maravilhosa. E aí, nesse dia, a gente viu algumas coisas no céu assim, sabe? Tipo, e lá, mas tipo,
eu não tenho certeza se era alguma coisa realmente assim, mas enfim, vamos lá e tal. E aí depois eu acabei conhecendo um ufólogo lá de Santo Tomé das Letras, que na verdade ele é de Limeira, mas ele tem também um espaço lá em Santo Tomé das Letras, que é o Laércio Fonseca. E aí eu comecei a estudar mais os materiais dele, comecei a ver muitos vídeos dele, já fiz curso com ele, inclusive um curso de mediunidade. E aí cheguei aí nos encontros ufológicos que tinha lá em Santo Tomé das Letras com o Laércio Fonseca, mais conhecido também como Lalá. E nesses encontros ele dava palestras e tal, e à noite tinha uma chamada vigília ufológica, que ele colocava tipo assim, umas cadeiras, assim, como se fosse um círculo assim, e aí você ficava vendo o céu tal, não sei o que, e ele falava antes de começar a vigília, ele falava, olha, vai ter uma cura aqui também, dos extraterrestres e tal. E eu, beleza, então, vamos lá, então, tal. E aí como a primeira vez que eu tava indo numa vigília ufológica, eu falei, meu Deus, então eu vou ficar olhando pro céu pra ver se eu vejo uma nave, pra ver se eu vejo um extraterrestre, não sei o que lá. E ele falava antes, ele fecha os olhos, não é pra ficar com o olho aberto. E eu, vocês acham que eu vou fechar o olho? Vou ficar olhando aqui. Aí fiquei olhando, não vi porra nenhuma. E aí eu fui 1, 2, 3, 4 vezes nesses encontros, assim, não sei, N vezes eu fui. Teve uma vez, inclusive, que eu fui numa virada de ano. Eu não sei se foi de 2018 para 2019, eu acho que foi. E aí, não sei se foi nessa virada do ano mesmo, que teve lá uma roda de vigília ufológica e tal, e uma roda de cura depois, que era uma cura de extraterrestres. E aí, olha que doido, eu sentei na cadeira e de repente, eu fechei o olho e falei, fechar o olho, vou fechar o olho. Do nada, meu pescoço começou a ir pra trás assim, ó. E eu falei, puta que pariu, o que tá acontecendo? Meu Deus do céu, e eu fiquei assim um tempão, eu não sei o quanto tempo eu fiquei assim. Eu fiquei assim, falei, nossa, o que tá acontecendo, né? E eu falei, tudo bem, eu vou deixar rolar, porque se é pra ficar assim. E não foi indução, nada, porque depois eu abri o olho e ninguém tava nessa posição, né? E depois que acabou esse trabalho, eu comentei com um amigo meu que estava do lado, ele falou assim, comigo aconteceu a mesma coisa. Eu falei, meu Deus, então é dois doidos então, né? Aí eu até conversei com o Lalá depois disso, ele explicou, né? Que durante esse trabalho de cura, os extraterrestres vêm para fazer alguns ajustes espirituais na gente e tecnológicos também. Você já ouviu falar que extraterrestres implantam chips, programas, essas coisas assim? Então, isso aí existe, né? Mas não é que todo chip, todo programa é maligno. A gente já vai falar desse negócio de ET mal, ET bom. Já vamos falar sobre isso. Não sei se vamos falar nesse vídeo, mas vou dar o meu parecer mas daqui a pouco. Pera aí. Então, beleza. E ele comentou que eles acoplam instrumentos na gente, tecnológicos, para fazer com que a gente, por exemplo, tenha novas percepções, entendeu? Tipo, novos... Por exemplo, uma pessoa que tem clarividência, clareaudiência, né? Do nada ela vai escutar seres falando, do nada ela vai ver seres, entendeu? Então, existem equipamentos tecnológicos. Aqui não existe. Pra gente estar aqui falando através dessa câmera aqui, você precisa do celular, do computador, entendeu? Então, tudo é ferramenta. A gente acha que não, né? Eu vou conversar com outros seres, a gente não sabe que tem em outras dimensões. Então sim, são equipamentos tecnológicos. E durante essas vigílias eu tinha outras sensações também. Às vezes pegava o peito, às vezes pegava o topo da cabeça, sabe? Tipo uma pressão. Eu tive muitas sensações. Às vezes eu pelo menos eu achava que eu ouvia coisas, não sei, era tudo novo pra mim. E aí depois de uma dessas vigílias ufológicas, eu tava com o pessoal e tudo mais, e aí tinha uma pessoa que ela enxergava com detalhes seres, ele enxergava, e ela falava, e aí depois até ela confirmou com o Laércio Fonseca, eu vi isso, ele falou, é verdade, tava tendo isso, aquilo, eu falei, meu Deus, então o negócio é verdade mesmo, né, beleza. Aí essa pessoa falou, tem um ser aqui e tal, tem um Grey e tal, não sei o que lá, eu falei, eu vou conversar com ele, e aí eu tinha um pêndulo de cristal, aí eu falei, nossa, eu vou lá conversar com ele, eu doidão, né, aí eu fui com o meu pêndulo de cristal, e aí eu comecei a fazer perguntas, entendeu? Aonde supostamente ele estava. Eu não estava vendo. Aí eu comecei a fazer perguntas e aí foi se respondendo sim e não, basicamente.
do que eu tava perguntando. Aí você vai falar assim, mas isso aí é indução mental, não sei o que lá. Bom, foda-se o que você pensa. Eu tô falando o que eu senti e o que foi verdadeiro ali pra mim. Se você não acredita, o problema é seu. E aí eu perguntei, inclusive, se eu ia me comunicar com outros seres em breve e tal, e foi dito ali no momento, aquele ser ali disse pra mim que eu ia. Então, beleza. Aí depois, mais pra frente, numa consagração de ayahuasca, eu assim, sabe quando eu tava tipo num processo lá, de repente veio uma voz assim, uma voz forte assim, e falou alguma coisa. Eu falei, nossa, quem que tá aí? Ele falou assim, somos nós. Eu falei, nós quem? Nós somos extraterrestres. Aí eles começaram a se identificar e falar sobre eles e tudo mais. Eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando que tá acontecendo isso comigo. E aí eles começaram a falar, olha, se prepara que daqui pra frente a gente vai começar a se comunicar mais com você, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, meu Deus, acho que eu tô viajando. Eu acho que é coisa da minha cabeça isso aí. Beleza, aí o tempo passou, né? Aí eu acabei conhecendo o professor Hélio Couto, que ele faz um trabalho muito legal chamado Ressonância Harmônica. Já falei sobre isso também, já fiz vídeo aqui, vou deixar aqui em cima no card. É um negócio que realmente mudou a minha vida. Eu não vou ficar explicando aqui o que é isso, mas é basicamente transferência de informações através da física quântica, não sei o que lá. É um trabalho espiritual, tá? Também, se você não se identifica, não enche a porra do saco, entendeu? Agora, se de repente, só de ouvir, entendeu? Bater alguma coisa aí, dá uma olhada no vídeo lá, sei lá. Joguei aqui, ó, não tô falando nada. Você tem que fazer ou não tem que fazer. E aí, beleza. Aí no trabalho do professor Hélio Couto, eu pedi um monte de coisa, porque você pede consciências. E, só adiantando aqui, essas consciências que você pede arquétipo, você pede um monte de coisa na ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Antigamente era um CD que ele enviava com uma frequência, né? Que vinha uma música, que era um som de mar, só que vinha com uma frequência. E aí você tinha que escutar do volume zero. Eu falei, caralho, mas eu não entendo isso. Beleza, mas beleza. E ele fala que é gravado em outra dimensão. Então é somente uma frequência. Ele podia dar uma frequência numa pedra. Enfim, eu acabei fazendo a ressonância, tive muitos pedidos, e um dos pedidos que eu pedi na ressonância, quer dizer, eu pedi vários, mas eu pedi para falar com seres, eu pedi para fazer telepatia, eu pedi para visão remota, eu pedi bilocação, né? Eu pedi muita coisa. E aí, beleza, pedi tudo isso e você esquece que você pediu, né? E aí depois, inclusive essa vez da ayahuasca que eu comecei a conversar com um extraterrestre, foi depois do trabalho do professor Hélio Couto. E se você não sabe o trabalho do professor Hélio Couto, você tem catarses, às vezes você passa por alguns processos que não são uns processos tão fáceis, mas enfim, também não veio ao caso, que não vamos falar sobre isso agora. E teve uma vez que eu tava, foi novembro de 2020, eu tava dirigindo, eu lembro até agora, eu tava dirigindo na Sumaré, eu morava ali em Perdizes, eu tava dirigindo ali na Avenida Sumaré, de repente, e aí já fazia algumas semanas que tava vindo uns pensamentos doidos na minha cabeça. Eu falei, caramba, beleza, mas sabe quando tipo vem um pensamento, você fala, isso é bobeira que eu tô pensando, tal, não sei o que lá. Aí de repente veio um pensamento, eu tava dirigindo, lembro até hoje, veio um pensamento, e aí eu falei assim, não, peraí, esse pensamento não é meu. E eu ouvi uma voz assim falando, não é meu, não é seu mesmo, é nosso. Falei, puta que pariu, agora endoidei de vez. Aí eles começaram a se apresentar, nós somos os seus guias, tal, nós não somos dessa dimensão, nós somos o que você chama aí de extraterrestres, porque na verdade, extraterrestre, como o próprio nome diz, é extraterrestre, é o que não está no plano terrestre aqui, da Terra. Só que assim, se for uma pessoa, um intraterreno, ele também não é um terrestre, ele é um intraterrestre. Se for um ser de outra galáxia, mesmo nessa dimensão, ele também vai ser um extraterrestre. Se for de outra dimensão, também é extraterrestre. Então, basicamente, todo mundo que não está vivendo aqui, que nem eu e você, é extraterrestre. Só que esses extraterrestres, eles provavelmente estão em outra dimensão. Porque se você não sabe, existem muitas dimensões. Quem já consagrou ayahuasca, enteógeno, sabe do que eu estou falando, né? Se não achar que é só uma viagem mental, porque na verdade o universo é mental, que isso aí é uma das 7 leis herméticas de Hermes Trismegisto também.
Joga no Google se não souber. E Tábua de Esmeralda. Inclusive o Jorge Benjor tem um disco muito legal de 1977, o ano que eu nasci, de 76, chamado Tábua de Esmeralda. Errare Humanus Est. É uma música muito legal esse disco. Adoro. E aí, desde então, dessa vez que eu comecei a conversar mesmo com os meus guias, com meus seres extraterrestres, enfim, não importa o nome, eles começaram a me dizer muita coisa. Eles começaram a falar assim, olha, faça isso, que vai dar bom. Nossa, se você fizer isso, vai dar ruim. E aí, às vezes, teve algumas vezes que eu não escutei e deu ruim mesmo. Entendeu? Então, assim, como se fossem realmente guias espirituais me falando as coisas. Só que eles me falavam assim, como eu tô ouvindo aqui, você tá me ouvindo aqui agora, a minha voz. Era como se fosse vozes dentro da sua cabeça. E eles se confundem muito com pensamentos seus. Até tem uma poesia do Arnaldo Antunes que fala: pensamento vem de fora e pensa que é de dentro. Exatamente. Isso explica muito. O Arnaldo Antunes com certeza já nem é daqui, porque o que ele faz é uma coisa muito wow e out daqui, maravilhosa. Então é exatamente isso que aconteceu. Veio na forma de pensamentos, né? E eu vou te falar uma coisa que pode assustar muito você, que tá aí me assistindo desse outro ladinho aí. Você, o dia inteiro, pode reparar, você tem às vezes pensamentos que você às vezes fala, não, pera aí, mas eu pensei isso? Nossa, quem que nunca pensou em se matar? Quem que nunca pensou em matar outra pessoa? Quem que não pensou em sei lá, dar um tiro numa pessoa? Em qualquer coisa bizarríssima assim. Aí você fala, nossa, mas isso aí não é meu. E provavelmente não seja seu, entendeu? Seja de seres, entendeu? Que aí vão chamar do que quiser, de seres obsessivos, obsessores, seres malignos, seres negativos, sei lá o que. E o que acontece? Baseado no seu nível de frequência, né? Se ele estiver muito baixa, e estamos falando aqui de frequência física, né? Física, baseado na física quântica mesmo, né? Frequência mesmo, né? A física quântica fala sobre isso. Se você tiver uma baixa frequência, você vai estar ligado também a tudo que esteja em baixas frequências. Se você estiver em altas frequências, você vai estar ligado tudo a altas frequências. E provavelmente a maioria das pessoas aqui terrestres estão ligadas em baixa frequência. Isso em todos os sentidos. Na alimentação, na música, nos assuntos que falam, nas coisas que as pessoas interagem. Quem que escuta música clássica, por exemplo? Eu escuto. Mentira. Mas a maioria não escuta. Mesmo se você escutar, parabéns. É o máximo que eu posso dar para você. A maioria não escuta. A maioria também não está ligado a muitas coisas de alta frequência. Ou seja, baixa frequência vai atrair seres de baixa frequência. Alta frequência vai atrair seres de alta frequência. E aí eu vou falar uma coisa muito interessante. Em alguns casos, alguns não, na maioria dos casos de seres, de pessoas terrestres que foram abduzidas, levadas dentro de nave. Tem relatos aí, ou então que apareceram para ser, os extraterrestres apareceram para humanos. A maioria das pessoas passam mal, de vomitar, de passar mal mesmo, e durante dias. E existe uma resposta para isso, porque eles são seres de muito, muito alta frequência. Por isso que quando eles, provavelmente você tem um contato com eles, você acaba passando mal. Mas é a mesma coisa que, por exemplo, você já foi em algum lugar que é muito pesado? Sei lá, um velório, ou então, sei lá, na Cracolândia. Cara, provavelmente você vai passar mal de lá. Porque nesses lugares a frequência é muito, muito baixa, muito densa. A gente acha que aqui é baixo, mas tem lugares mais baixos ainda, entendeu? Então, e como tem lugares muito mais alta frequência. Agora você vai me perguntar assim, mas por que você não está vendo extraterrestre? Por que as pessoas não veem extraterrestres? São perguntas mesmo que muitas pessoas se fazem ou fazem para outras pessoas, né? O que acontece é o seguinte, esses seres, eles estão em outra dimensão. Quando eles vêm para cá, eles também passam mal. Do mesmo jeito que se você for na Cracolândia você vai passar mal, eles quando vêm pra cá, eles também passam mal. Então por isso que a maioria deles, ou quando, por exemplo, tem aparição de naves, não sei o que lá, o Laércio costuma falar que todos os extraterrestres estão mortos. Nossa, mas como assim eles estão mortos e aparecem? Meu Deus, é assombração. O que acontece é que eles estão em outra dimensão, né? Uma dimensão acima da nossa já é a nossa morte. Mas na verdade não existe morte, né? Existe só vida, entendeu? A morte é uma coisa pregada por muitas religiões e é
uma percepção aí até de manipulação, né? Porque eu vou vender para você um pedacinho do céu, enfim, não vou entrar nesses métodos religiosos aqui. Então a maioria dos extraterrestres, eles projetam hologramas aqui, ou então eles materializam mesmo coisas, ou se materializam, ou materializam lá eles mesmos, enfim, eles têm muita tecnologia, eles não são idiota que nem a gente. A gente tem aqui internet faz pouco mais de 20 anos, 97 chegou a internet aqui, 98. Imagine que os caras, eles têm nave que voa, velho, sem gasolina se bobear. Tesla, já no começo do século passado, já estava inventando energia livre, 1910, só que o bagulho não vingou por causa do petróleo, né? Agora, por que todo mundo... aí você vai me perguntar, mas por que todo mundo não vê extraterrestres? Você tá falando, não sei o que lá. Porque, para começar, se aparecesse um extraterrestre, você, ou para todo mundo, não sei o que lá, o que aconteceria com o mundo? Fale, você ia trabalhar no dia seguinte? Você ia na igreja que você vai? Ou você iria votar no próximo candidato? Você ia surtar. Você ia falar, meu Deus, em que eu acredito? Olha o que está acontecendo. Você entendeu? Então, por isso que eles estão, assim, dando pitadinhas, sabe? Eles estão amaciando o terreno para eles chegarem, mas eles estão para chegar, entendeu? E muito breve, né? Tem até aí previsões, sei lá, mas não sendo sensacionalista de falar de previsões, isso é óbvio, né? O planeta, se continuar no ritmo que tá, a gente sabe para onde vai. O ser humano é tão ignorante, ele tá destruindo tudo, isso é óbvio, né? Só que enquanto ele tá se destruindo aqui, se matando, tudo lá, foda-se. Os extraterrestres não intervêm, mas a galera tá querendo colocar bomba atômica. Inclusive na Segunda Guerra Mundial, o maior índice de aparições e abduções foi durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive tem vídeos de bomba assim, e sumindo, míssil que foi sendo atirado e sumindo. E quem que sumiu com um míssil no ar, né? Foram os extraterrestres. Então eles estavam impedindo. Eles já têm relatos que na Rússia tem várias ogivas nucleares desativadas. Como que se desativa uma ogiva nuclear que custa bilhões de dólares? Enfim, os extraterrestres estão desativando. Por quê? Se acontecesse alguma coisa aqui com o planeta Terra, uma bomba nuclear, alguma coisa, iria interferir em toda a galáxia. Então, por isso que eles estão aqui, sabe? Só olhando, fizer merda, a gente vai chegar aí junto, porque existe uma confederação galáctica, não é nada de Star Wars, né? Desses filminhos aí. Inclusive outro problema também que as pessoas têm, os ETs como maus, os ETs como malignos, é por causa dessas merdas de ET de Hollywood. Por quê? De certa forma, os Estados Unidos começaram... os Estados Unidos até, inclusive recentemente, confirmou que existem extraterrestres. Confirmou. Inclusive vários astronautas também confirmaram, né? Acho que o Louis Armstrong, enfim. E aí o que acontece? O governo da China parece que gerou um protocolo, China, Japão, sei lá, gerou um protocolo para caso exista uma possível intervenção extraterrestre, como que eles agiriam. Então, assim, os governos já estão preparando a população, então já está próximo. O que eu tô falando aqui já não é nem tanta novidade, porque tem um monte de gente falando aí. Eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo alguns nomes: Laércio Fonseca, o canal do Pava, Mônica de Medeiros, Eduardo Sabag, Wagner Borges, Hélio Couto. Tem muita gente aí falando sobre espiritualidade. Também vou deixar aqui, eu não sei se vai dar pra pôr aqui no card, mas eu acho que vou pôr. Como que é? Operação Prato. Foi uma operação extraterrestre aqui do Brasil. Tem, eu acho que é o Urandi, né? Era um general do exército que estava à frente disso aí e magicamente ele morreu, né? Quando ele estava descobrindo sobre isso, ele deu uma entrevista e passou uns dias e ele morreu. Veja esse documentário que é muito legal, fala sobre a Operação Prato, uma coisa brasileira, é nós do Brasil. Tem o caso do ET Varginha, que foi ridicularizado, tem vários casos aí, a galera está sabendo. Quem mora na roça, inclusive, pode até falar dessas coisas que eles veem com mais frequência. Agora, existe uma coisa, inclusive de ver, não sei o que lá, que isso aí chama-se ufologia causuística. O que é causuística, né? Um causo. Teve um causo lá de um extraterrestre que apareceu, uma nave, não sei o que lá, a área 51. Isso é um interessante ponto de vista de alguns ufólogos. E aí tem
um outro ponto de vista que é a ufologia espiritualista, que tipo assim, eu falei pra você, o que o Lala fala, que é uma forma que eu acredito. E se você não acreditar também, foda-se, é a sua forma, e eu acho que cada um tem a sua forma e tá tudo bem, né? Que é a ufologia espiritualista, que tipo assim, os seres extraterrestres não estão nessa dimensão. Então não adianta ficar procurando, olhar pro céu, não sei o que lá. Ele fala, fecha os olhos e olha pra dentro, começa a meditar, fazer purificação biológica, entendeu? Fazer, ser vegano, fazer um jejum, purificação de emoções, pensamentos, tudo isso vai fazer com que você esteja com uma frequência vibracional maior, porque por que eles iriam chegar em você, tá todo fudido, todo lascado, entendeu? De repente come carne, briga com os outros, tem um pensamento de bosta, ele só fica pensando em pagar conta, dinheiro, entendeu? Você tá muito longe ainda, de repente, de fazer um contato. Então, primeiro tem que limpar essas coisinhas aí, né? Que são muito básicas, ser limpado para depois você ter uma outra purificação. Ah, Flávio, mas então você tá iluminado. Não, longe disso. Mas, por exemplo, só veganismo aí, mais 10 anos, parei de comer carne faz 30 anos, nunca bebi, nunca fumei. Então, assim, tô me melhorando a cada momento, já fiz muita merda nessa vida também, né? Não sou perfeito, longe disso, mas é um trabalho diário, né? Sabe, de meditar, de perdoar os outros, de perdoar a si mesmo, certas coisas que a gente fez. Puta, o negócio é espiritual. Tem um outro cara, inclusive, no Instagram, muito legal, o nome dele é @lumen com N _GM. Vou deixar aqui na descrição também. Esse cara, ele é um médium pictográfico, ele desenha, é um trabalho você contrata o trabalho dele, é muito legal o trabalho dele, e ele desenha o seu guia espiritual, né? É um trabalho cobrado, obviamente, né? É um trabalho lindo, maravilhoso, e tem vários seres que ele desenha. Aí embaixo ele escreve, ele posta tudo no Instagram dele, isso aí, ele escreve da onde é o ser, de que dimensão, de que parte da galáxia. É um trabalho maravilhoso, eu super aconselho. E tem seres de tudo quanto é tipo, tem seres em formato de ave, em formato de urso, em formato de leão, em formato de inseto, tem seres também mais humanoides. Então não existe só preto, branco, mameluco, cafuso, índio, asiático. Existe muito mais coisas do que a gente tá vendo. Bom, o vídeo era isso, não vou ficar me estendendo aqui, já sei me estender pra caralho aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Eu quero saber o que você acha, se você acredita em tudo isso, se você não acredita, se você acha besteira, se você já viu alguma coisa, tem alguma experiência, conta pra gente aqui. Quanto mais a gente souber, melhor. O que você acha? Um beijo no cuco, arro.